Dos estúdios da TV Transamérica e dando sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a presidente, estamos recebendo um paranaense, senador da República, que já foi governador do nosso estado, já foi vereador, deputado estadual, deputado federal, governador e agora senador, só não foi prefeito. E eu já inicio o programa fazendo a seguinte pergunta para o senador Álvaro Dias, que é o nosso entrevistado. Primeiramente, boa tarde, senador Álvaro Dias. Por que você quer ser presidente do Brasil? Você que só não foi prefeito. Rafael, primeiramente boa tarde a todos. Uma alegria aqui na Transamérica falar com paranaenses, né, de toda parte, a dizer que é uma convocação, não é um desejo pessoal. Pelo menos eu me senti convocado no momento em que o Podemos, né, que é um movimento, se reuniu em Brasília em julho do ano passado e fez essa convocação para que eu aceitasse ser o intérprete de uma proposta de governo para o país diferente daquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, um momento de responsabilidade, o país mergulhado numa crise de profundidade, né, um oceano de dificuldades, população sofrendo, 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, 15 milhões de brasileiros que vivem com até R$ 136 por mês, isso é uma lástima, uma perversidade, falta de oportunidades, injustiças, violência, um país maravilhoso, né? Belezas naturais fascinantes, potencialidades econômicas invejáveis, né? E vivendo essa contradição, pobreza imensa de um lado com a riqueza do outro. Quem está nessa atividade como eu há tanto tempo, né, já 42 anos de mandato eletivo, tem que assumir responsabilidades. Então, essa é a razão da minha candidatura, a esperança de que é possível romper com esse sistema, né? Um sistema promíscuo, um sistema corrupto, um sistema incompetente de governo, né, que tem que ser alterado para que o país possa alcançar índice de crescimento econômico de conformidade com a sua grandeza. Como que você entende, na sua visão aí, esses extremos que nós temos aí hoje no país, a extrema direita, a extrema esquerda, essa disseminação de ódio? Na sua opinião, o que essa eleição pode contribuir para tentar, digamos, resolver essa situação e acabar com essa disseminação de ódio que nós temos no país? Bom, primeiro é difícil definir quem é de esquerda e quem é de direita, né? A confusão é grande, há um nervosismo nesse debate, a palavra correta é esquizofrenia, né? Infelizmente é isso que ocorre no Brasil. As pessoas não sabem bem quem é de direita, quem é de esquerda, né? Aquelas pessoas que se matriculam na esquerda muitas vezes são da direita, então se estabelece uma inversão de valores, né? Mas nós estamos vivendo esse cenário. O que é importante mesmo é definir quem é honesto e quem é desonesto. O Brasil precisa disso. Quem é bem intencionado e quem é mal intencionado na atividade pública, né? Certamente, se nós fizermos essa separação do joio e do trigo, nós vamos acertar o caminho, né? O que há de tumulto é muito mais em razão do inconformismo, da insatisfação, da revolta. Não é uma posição ideológica, né? Que alguém assume, olha, eu estou bravo porque eu sou da direita, ou eu estou bravo porque eu sou da esquerda e caçaram a presidente. Eu acho que é mais essa insatisfação diante do insucesso do governo. O governo é incapaz, né? E permitiu que a corrupção tomasse conta, né, com um assalto sem precedentes na nossa história. Então eu creio que é muito mais essa insatisfação referente ao insucesso do governo, à incapacidade de dar respostas às aspirações da sociedade, do que propriamente uma disputa ideológica. Você participou da Direta Já, em 84, tem uma pergunta aqui do nosso jornalista Pedro Lima. De lá para cá, qual que é a sua avaliação? Houve avanço? O que dá para fazer daqui para frente também para melhorar? As instituições públicas se consolidaram, se desgastaram em razão
exatamente dos escândalos de corrupção, sobretudo, da participação comprometida dos agentes públicos, dos políticos. Os partidos perderam razão de existir, né? Se tornaram siglas para registro de candidaturas, alimentadas aí pelo fundo partidário. Isso tudo foi provocando uma grande insatisfação. Os homens passaram a querer governar as leis, ao invés das leis governarem os homens. Então, você vai ao Supremo, uma pressão forte para rever uma jurisprudência e atender o interesse localizado. Então, as leis que foram elaboradas para defender o bem, para preservar o bem, ou foram mal elaboradas, algumas, e as que foram bem elaboradas são ou ignoradas, não são cumpridas, ou são interpretadas ao sabor de interesses circunstanciais. Então isso não é república, por isso que nós estamos pregando a refundação da república, que é um recomeço, né? É fundamental que todos nós estejamos submetidos ao império da lei e que todos nós sejamos iguais perante a lei. Sem isso, nós não teremos aquilo que chamamos de república. É por isso que passa a ideia de que, ao invés de república, nós temos um império no Brasil. Nós tivemos o impeachment da ex-presidente Dilma e agora a gente tem esse resto de mandato aí do presidente Temer. Qual a sua avaliação? Governo presidente Dilma e agora o Temer. No que o país piorou ou melhorou? Qual que é a sua avaliação? Não muda, né? Porque é o mesmo sistema. Hoje nós estamos vendo alguns tubarões sendo presos, o que não ocorria antes, colarinho branco indo para a cadeia. Temos até ex-presidente, ex-governador, ex-presidente de Câmara, ex-ministros, né? Isso não acontecia antes. Mas, enquanto esse sistema estiver sobrevivendo, nós vamos continuar assistindo o surgimento de novos ladrões do dinheiro público e barões da corrupção, porque esse sistema é uma fábrica de pessoas desonestas que se aproveitam da atividade pública para o seu enriquecimento. Então, a substituição desse sistema é essencial. Sem ela, e aí você pode perguntar, mas que sistema é esse? É um sistema sem essa barganha permanente, sem o balcão de negócios, né? Sem o aparelhamento do Estado, sem o loteamento dos cargos, sem a distribuição de recursos sem prioridade alguma, não é? Muitas vezes recursos distribuídos para atender interesses partidários. Então esta é a realidade. Ou nós substituímos esse sistema, ou vamos continuar patinando. O nosso cientista político da Universidade Federal do Paraná vai fazer uma pergunta, eu vou pedir para ele se posicionar lá, sobre o Podemos. Mas antes eu queria saber sobre a reforma trabalhista. Você votou contra, nós já tivemos 6 meses já com essa nova legislação. Queria que você desse a sua visão, né, sobre esses 6 meses e por que você votou contra. Bom, eu votei contra pela forma, não pelo conteúdo, porque eu sempre defendi a reforma trabalhista, sempre entendi que era uma necessidade de modernizar a legislação, nossa legislação trabalhista é muito antiga, mas o presidente Temer extrapolou, ele não discutiu, ele não permitiu o aprimoramento do projeto que chegou ao Senado. E o Senado tem a responsabilidade de ser casa revisora. Então, toda vez que nós aprovamos um projeto mal elaborado, nós somos acusados de legislarmos mal. Então, de uns tempos para cá, eu adotei esse comportamento. Quando não está perfeito, quando não está correto, quando tem falhas, quando há incorreções, eu prefiro não votar. E foi o que aconteceu. Quando eu vi que a maioria esmagadora já aprovava o projeto e que meu voto não colocava em risco, eu protestei e usei o meu voto para dizer, olha, eu não concordo com essa forma. Então, daqui a alguns meses, chegaremos ao novo governo, aí vamos verificar se é necessário mudar outra vez, fazer outra reforma, melhorar o que foi feito. Houve um avanço, sim, mas não suficiente. Nós precisamos avançar mais.
Você já participou, já mudou diversas vezes de partido, veio agora com a criação do Podemos, e eu tenho uma pergunta que, qual é o propósito do Podemos, mas depois de eu analisar a pergunta do nosso cientista político da Universidade Federal do Paraná, ela está mais completa. Então eu vou passar a palavra para ele. Boa tarde, Leonardo, é uma honra tê-lo aqui conosco. A palavra é sua. Boa tarde, doutor Rafael, satisfação é minha. Boa tarde, senador Álvaro Dias. Eu vou estar fazendo uma pergunta aqui exatamente sobre o partido, né, o Podemos. Então, o senhor é candidato pelo recém-criado Podemos, como citou anteriormente, e o nome do partido, ele invariavelmente remete ao partido espanhol, né, de mesmo nome, Podemos, que foi fundado ali em 2014 e surgiu a partir do movimento lá na Espanha, movimento de base, né, movimento popular chamado Los Indignados, que contestava a atual situação econômica do país, as relações políticas vigentes, especialmente a estruturação partidária, aquela dicotomia que existia entre o PP e o PSOE. E o Podemos, quando surgiu como partido, ele passa a se caracterizar como um partido que contesta então, essas relações tradicionais e que busca se organizar de uma forma um pouco diferente, uma forma mais horizontalizada, né, justamente dando assim, uma perspectiva maior de decisão às bases e utilizando muito para isso da internet, das redes sociais, buscando interatividade, sendo inclusive referência do ponto de vista da comunicação política para o restante do mundo. Já o Podemos aqui, o brasileiro, ele foi um partido que foi fundado agora esse ano mesmo, né, que, salvo engano, a partir de uma mudança de nome do PTN, que é um partido com algumas características um pouco diferentes. É um partido mais posicionado à direita, como a gente estava comentando anteriormente, como vocês estavam comentando sobre essa polarização, enquanto o Podemos espanhol se alinha um pouco mais à esquerda. É um partido que foi comandado, né, o PTN, por uma família desde a sua fundação, e tem algumas figuras tradicionais, né, como o senhor, como o senador Romário. Então a pergunta que eu coloco é o que o eleitor pode esperar do Podemos enquanto uma organização partidária, o que ele traz de novo. Se eu não me engano, o senhor pode me corrigir, quando houve a fundação, o senhor falou de um modelo europeu, né, novo de partido. Então o que isso traria de novo e o que eventualmente se assemelha ao Podemos espanhol ou mesmo à frase do Yes We Can, que às vezes é citada pela direção partidária, né, como também uma referência para a instituição. Ok. Olha, primeiramente sobre a mudança, na verdade, eu nunca mudei de partido, né? Porque nós não temos partido no Brasil. Partido programático, né? Partido ideológico, na verdadeira acepção da palavra, nós não temos. Temos siglas para registro de candidaturas. Então, eu mudei de sigla várias vezes para não mudar de lado, para manter a minha coerência, as convicções pessoais, para não barganhar as convicções. E mudei também numa esperança de encontrar um partido que não encontrei até hoje. Sempre achei, vou mudar para um partido melhor, e sempre houve frustração. Agora, eu estou no Podemos. O Podemos não é um partido ainda. Pode se constituir partido quando nós fizermos uma reforma política adequada, com cláusula de barreira expressiva, né? Pelo menos 5% de votos distribuídos em pelo menos 9 estados, aí partidos programáticos. Bem, o que é o Podemos? Podemos, é claro que é uma inspiração europeia, sim, mas antes vem do Yes We Can, do presidente Obama. Esta é a origem do Podemos mesmo da Europa. Nós buscamos a experiência europeia de organização partidária, é a tese, pelo menos. Se vai ser dessa forma, nós dependemos de quem ingressar no partido. Mas a tese é essa, democracia direta, é fazer a leitura das prioridades da população. Isso a gente tenta fazer. Eu, pessoalmente, sempre tentei fazer a leitura correta das prioridades da população e sempre procurei interpretar essas prioridades da melhor forma possível. Então, esse é o papel do Podemos, usando muito, como disse aí o cientista político, a tecnologia das redes sociais, né, para essa interação com a sociedade permanentemente. Em relação ao Podemos espanhol, nada a ver, porque o Podemos espanhol
é um partido de extrema esquerda. E o nosso Podemos aqui, ele quer fazer a mesma pregação que fez o Macron na França. O Macron era socialista, ele percebeu que a sociedade francesa não queria mais ouvir o discurso socialista. E ele migrou para uma posição de centro e passou exatamente a recolher o que há de bom na direita, o que há de bom na esquerda, para caminhar adiante. E foi bem sucedido. Essa é uma tentativa do nosso Podemos no Brasil. Ou seja, o que nós advogamos? Que há conceitos à direita que são assimiláveis, né? Que há teses da direita, que há propostas, ideias, que podem ser aproveitadas num projeto de nação, como também a esquerda. Para explicar um pouco, à direita nós temos o Estado menor, né? Um Estado inteligente, moderno, um Estado capaz de oferecer resposta às demandas da população. Então seria um Estado mais enxuto, né? Aí é o que dizem, é menos Estado e mais sociedade. A frase define e sintetiza. Aí na esquerda nós temos também a distribuição de renda, a justiça social, a redução das desigualdades sociais, uma reforma tributária com um sistema progressivo, que tribute mais na renda e menos no consumo, que possibilite melhor distribuição de renda, programas sociais que devem ser aproveitados, porque nós vivemos esta crise terrível social, com 52 milhões abaixo da linha da pobreza. Enfim, são conceitos à esquerda e conceitos à direita que devem se somar para uma caminhada à frente. O Brasil precisa de coesão e de rumo. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa tentativa. Você falou de tempo de campanha aí, algo na questão da configuração eleitoral que nós temos hoje, principalmente esse monte de partido aí, que de fato a gente não consegue identificar aí uma linha, né, que um partido consiga seguir de acordo com o que está no seu próprio estatuto, quando ele é criado. O que eu queria saber do senador é o seguinte: qual a sua opinião sobre essa redução do tempo de campanha, de 90 para 45 dias, essa criação do fundo eleitoral? Qual que é a sua visão sobre isso? Lembrando que em 2016 a gente já teve uma campanha nos municípios com só 45 dias de campanha. E muitos, digamos, pessoas novas que gostariam de entrar na política tiveram dificuldades. Na verdade, o sistema atual favorece a continuidade, ou seja, dificulta a renovação. Aliás, dois fenômenos dificultam a renovação nesta eleição. O primeiro é a manutenção do foro privilegiado, porque em razão da Operação Lava Jato, se nós tivéssemos já acabado com o foro privilegiado, muitos parlamentares atuais não concorreriam. E o outro impedimento à renovação é especialmente o fundo eleitoral. A redução do tempo de campanha, sim, mas como hoje nós temos veículos de comunicação mais ágeis, as redes sociais, então nós poderíamos administrar bem a redução do tempo de TV. Mas o fundo eleitoral foi idealizado exatamente para favorecer os atuais parlamentares, os detentores de mandatos. E isto vai limitar a renovação política, sem dúvida. É por essa razão que nós precisamos de uma reforma política. Eu defendo uma reforma radical, né, que vai reduzir o número de senadores de 3 para 2, reduzir o número de deputados federais, pelo menos em 20%, reduzir o número de estaduais proporcionalmente e vereadores. Um legislativo mais enxuto, né, mais econômico e mais qualificado. Creio que é o caminho para recuperar a imagem do poder legislativo no Brasil. E os partidos também, a reforma política, para enxugar o quadro partidário representado, pelo menos. Não que vamos impedir partidos se organizarem. Podem criar os partidos, mas para chegarem a uma representação terão que obter pelo menos 5% dos votos nacionais, distribuídos em pelo menos 9 estados, é a minha ideia, né, a minha sugestão. Isso levaria a ter no Congresso 6 ou 7 partidos. E, portanto, economia também, porque não teríamos aí
o fundo partidário sendo utilizado. Hoje são 35 partidos registrados e mais 70 na fila de espera. Então, é uma fábrica de siglas que foi alimentada pelo fundo partidário. Por isso, eu advogo a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho rigorosa, que vai reduzir o número de partidos representados e também com acesso ao rádio, à televisão e ao fundo partidário. Você podemos falar que é o principal defensor do fim do foro privilegiado. Qual a sua visão sobre a decisão que nós tivemos do Supremo Tribunal Federal recentemente, que limitou o foro privilegiado? É uma decisão consequência da omissão da Câmara, que a Câmara está lá com o meu projeto aprovado no Senado desde junho do ano passado. Poderia ter votado em agosto e setembro e teria evitado esse impasse no Supremo, com essa discussão. O Supremo apenas busca atenuante, né? Ele restringe o alcance do foro privilegiado, mas é uma restrição limitada, pequena. Então, não vai alcançar as 55 mil autoridades, né, que são beneficiadas pelo foro. Então, para acabar com o foro mesmo, nós temos que aprovar o projeto que está na Câmara, que é de minha autoria, que este sim acaba definitivamente com o foro privilegiado. Aí nós poderemos dizer que temos uma nova justiça, porque aí seremos todos iguais perante a lei. Em relação aos diversos privilégios que políticos têm hoje, não só políticos, né? Nós temos juízes, membros do Ministério Público com vários privilégios. Você é um defensor aí para cortar vários desses privilégios. Gostaria que você falasse um pouco disso. Eu acho que para fazer uma reforma da Previdência, por exemplo, que certamente vai contrariar interesses localizados, nós temos que começar pelo andar de cima, eliminando o privilégio das autoridades. Os privilégios, né, são vários. E aquele que defende o fim dos privilégios dos outros deve abrir mão dos seus próprios privilégios para ter autoridade. Então, se eu quero presidir o país e promover uma reforma, eu tenho que dar o exemplo da renúncia. Então, há 27 anos eu tenho direito a esta aposentadoria de governador. E eu não recebo. É uma renúncia. Hoje seriam 11 milhões na conta bancária, nesse período de 27 anos. Direito líquido certo. Eu não recebo auxílio de moradia, 5.500 por mês, e não moro em apartamento do governo. Eu não recebo a verba indenizatória de 15 mil por mês. Então é uma grande economia, mas é uma decisão de foro íntimo, que tem esse objetivo de manifestar respeito às pessoas que me confiam. É uma necessidade de afirmação positiva diante da sociedade, de que nós estamos praticando aquilo que falamos, né? Porque hoje é uma distância muito grande entre o discurso e a prática política, né? Essa é uma cobrança que o eleitor tem que fazer nesta campanha eleitoral. Tem que verificar o que se passou, qual é o passado recente de cada candidato, qual foi o desempenho dele, o que ele fez, não é? Ele foi administrador de alguma coisa? Ou ele quer administrar o Brasil agora sem nenhuma experiência administrativa, né? Tem gente que não foi nem prefeito, nem governador, não foi cogitado para ser nem candidato a prefeito, nem candidato a governador, e agora quer ser presidente da República para levar o país para um incêndio. Não há como entregar o país como se fosse um brinquedo nas mãos da aventura, ou do sonho de aventura, ou de alguém que vem de outro planeta para salvar a pátria. Não existe isso. Nós temos que ter lucidez. Nós temos que olhar com muita atenção o que está acontecendo no Brasil. E essa grande quantidade de pré-candidatos aí que nós temos hoje, você estava falando aí que tem candidatos aí que nunca foram sequer cogitados para ser um prefeito, um governador, e agora aí aparece na disputa. Você acha, qual que é a sua visão de ter vários candidatos aí na disputa? Isso daí não, com esse pouco tempo de campanha, não pode confundir muito a cabeça do eleitor? A consequência de termos siglas demais, né? Se não tivéssemos tantas siglas, não teríamos tantos candidatos. Então, realmente isso compromete a qualidade do debate eleitoral.
nós poderíamos ter um debate mais qualificado com um número menor de candidatos. Mas é a consequência desse modelo político superado, retrógrado, vencido, incompetente, né? Por isso que é necessário mudar, fazer uma reforma política que altere as regras desse jogo, que se tornou um jogo chato, né? Porque a população já não gosta de político, né? Isso é uma constatação, nós temos que fazer essa autocrítica, né? Está descrente dos políticos. Aí aparece uma seleção de candidatos à presidência da República, e isso perturba, certamente perturba a cabeça do eleitor brasileiro. Na última pesquisa do Paraná Pesquisas, você apareceu com uma intenção de voto 5,4% na 8ª colocação. Como que você pretende trabalhar aí para tentar aumentar aí esse teu eleitorado, principalmente ali na região norte, nordeste? Olha, veja, deveria analisar aí a rejeição dos candidatos, né, que é o mais importante agora. Mas normalmente esquecem a rejeição. Sim. Então, para medir o potencial de votos de um candidato, nessa altura do campeonato, tem que ver a rejeição, que é coisa do passado e presente. A intenção de voto vai acontecer lá no futuro. Às vezes eu brinco, olha, entre a pesquisa e o Carlinhos Vidente, eu acho que ele acerta mais. Ele já acertou algumas coisas. As pesquisas desta época sempre erram. Sim. Nós temos inúmeros exemplos, né? Nós podemos... O próprio Collor, quando foi eleito presidente da República, nessa época ele tinha 3%. Né? Aí candidatos a governador e a prefeitos, nessa época, com menos de 1%, acabaram se elegendo. O Dória aqui, que é mais conhecido, né, em São Paulo, ele tinha lá 2%, aí ganhou no primeiro turno a eleição. Lá em Volta Redonda, um amigo meu que se chama Samuca Silva, ele tinha 0,7%. Outro dia eu disse isso e um órgão de imprensa aí contestou, disse não, que ele não tinha 0,7%, ele tinha 3%. Tinha 0,7%. Ele tem a pesquisa. O 3 ele tinha mais tarde já e ganhou a eleição. E fez lá uma grande votação no segundo turno, enfrentando todos os outros partidos que se reuniram contra ele. Então, nós temos que fazer essa leitura também, né? Interpretar as pesquisas corretamente, e temos o tempo aí pela frente para jogar a semente, para esperar a chuva, ver a semente germinando e produzindo. Então, é claro que a semente que eu estou lançando agora não vai produzir frutos amanhã, mas depois de amanhã já começa a produzir, né? Lá pelo mês de julho, certamente, em que pese o fato da escassa divulgação em grandes veículos de comunicação, eu creio que lá por volta do mês de julho, esse trabalho que está sendo feito agora terá reflexo nacional com melhores índices aí nas pesquisas de intenção de voto. O tempo de TV é relevante aí nessa eleição, principalmente com essa grande quantidade de candidatos. Como que se pretende trabalhar as alianças? Recentemente aí houve uma conversa, se especulou, na verdade, que tem muita especulação nesse momento em relação ao Geraldo Alckmin, ao Rodrigo Maia, o Joaquim Barbosa. Como que você está conversando com outros pré-candidatos? O Joaquim Barbosa já desistiu, né? Na verdade, nós temos hoje candidatos que não serão amanhã. Então nós teremos aí outras desistências certamente. É o momento de medir a pressão, né? Então joga o nome, verifica, é um balão de ensaio, às vezes sobe, às vezes não sobe. Então é possível que ocorra uma redução. Em relação à aliança, para nós é importante por causa do tempo de TV, como você disse, mas não pode comprometer a proposta. A prioridade é a proposta. Para que nós façamos uma aliança ou outra, teremos que ver o partido aliado assimilando a proposta, assumindo o compromisso conosco. Se isso ocorrer, é possível fazer aliança. Estamos sim conversando com algumas pequenas legendas, não grandes. Não é possível fazer aliança com um partido como o PSDB, porque ele é sustentáculo e beneficiado desse sistema que eu estou combatendo, querendo mudar, querendo substituir. Então não teria coerência nesta aliança. Por isso,
de pronto ela foi rechaçada por nós. Em relação ao Joaquim Barbosa, Rodrigo Maia, esses nomes aí, chegou a conversar? É verídico essas informações? Ou Não, não? sempre conversamos. Eu converso com o Flávio Rocha, converso com o Rodrigo, converso com o Joaquim Barbosa, conversei várias vezes, inclusive por mensagens também. Conversei com o PSB, com o presidente Carlos Siqueira. Nós conversamos, mas é uma fase de sondagem, né? Não há nada de definição. Somente lá por perto de julho, né, que teremos definições sobre possibilidade de coligação. A sua posição como cabeça de chapa, presidente, é irreversível? Não, olha, a sociedade é que vai dizer isso, né? Porque se nós formos entrar em diálogo, buscando uma convergência, e teremos que definir alguns critérios para escolher quem será o candidato e quem cederá e apoiará. Então, sempre se coloca o que tiver melhor posicionado. Uhum. Eu tenho que aceitar esse tipo de jogo, né? Entre os que conversam para uma eventual aliança, aquele que estiver melhor posicionado deve ser o candidato. Então é dessa forma que eu coloco. Temos mais uma pergunta do nosso cientista político, Leonardo Rocha. Senador, queria fazer uma pergunta ao senhor com relação à educação, nas suas perspectivas para um eventual governo. Então, a educação de base, a educação básica, está vivendo um momento de discussão e perspectivas de mudanças atualmente, né? Então, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental foi aprovada e a do ensino médio foi enviada ao Conselho Nacional de Ensino. Então, essa proposta busca equalizar os conteúdos que são ministrados aos estudantes, né, ao longo dos estados da federação. Ainda com relação ao ensino médio, nós temos perspectivas também de alterações em breve, passando pela constituição da área de conhecimento, ao invés de uma organização disciplinar, e colocando no estudante a possibilidade de escolha dessas áreas de conhecimento, com a proposta do ensino médio inovador. E, por outro lado, é criticado por alguns especialistas, posto que traz uma visão mais tecnicista do ensino e retira a obrigatoriedade de algumas disciplinas consideradas importantes. Então, levando em conta toda a precariedade da nossa educação básica no Brasil e essas perspectivas novas, essas propostas em debate, qual a sua perspectiva para a educação de base no país e qual a sua opinião sobre essas mudanças que estão sendo propostas? Olha, primeiro, eu fui relator do Plano Nacional de Educação no Senado, o último relator, e o texto final, portanto, foi elaborado por nós. E eu apresentei 103 emendas à proposta original. 50 delas foram aprovadas. As mais importantes, que eu considerava importantes, né, que instituíam uma lei de responsabilidade educacional para impor responsabilização a quem não cumprisse as metas estabelecidas, estas não foram aprovadas. Exatamente porque o governo quis que esse plano fosse apenas uma carta de intenção. Não foi para valer. Porque se esse plano estivesse sendo cumprido, nós estaríamos dando um salto de qualidade no modelo educacional brasileiro, porque ele prevê, já de início, 10% do PIB para a educação. E sem recursos, nós sabemos que tudo se torna muito complexo, né? Então, hoje nós temos o quê? 6% do PIB para a educação e o plano instituiu 10%. Aí vem a questão da formação, da ascensão do professor, da qualificação do professor, vem a valorização do professor com salários que seriam equivalentes ao salário daqueles que possuem o curso semelhante, universitário, né? Então o professor ganharia igual ao médico, ao dentista, ao engenheiro, etc. Tudo isso ficou letra morta. Então, o que nós consideramos fundamental hoje é rever os orçamentos e estabelecer as prioridades, levando em conta, primeiramente, a educação infantil, que é essencial, o ensino fundamental, com valorização do ensino técnico e o ensino integral. Até isso não é novo, né? Quando eu fui governador aqui, já há 27 anos,
Nós iniciamos um projeto chamado Tempo de Criança, que mantinha nas escolas, em tempo integral, com 3 refeições, as crianças da periferia. À época eram mais de 120 mil alunos da periferia em escolas com tempo integral. Temos que valorizar a escola de tempo integral. E temos finalmente que discutir que escola queremos, né? Aí vem essas reformas. Essas reformas de conteúdo, de grade curricular, essas reformas devem levar em conta o conceito de escola que queremos. Queremos uma escola almoxarifado para armazenar informações? Ou queremos uma escola que estimule a reflexão, para que as pessoas sejam formadas num ambiente onde se possa refletir e decidir, avaliar as consequências da decisão, ou seja, pensar, ter ideia. Então, essa é a escola que eu imagino ser uma escola ideal, e em função dela é que nós temos que preparar a grade curricular e promover as reformas necessárias para alcançar esse objetivo. Em relação à saúde pública, presidente, uma pergunta que temos aqui: qual a sua visão sobre a atual saúde pública no país e o que você pretende fazer? É um caos, né? Um caos. Isso, um desastre total. Olha, lá em Brasília, um assessor meu se acidentou. Um carro atingiu a moto, ele quebrou as 2 pernas. Foi para o hospital de base. Foi colocado numa enfermaria coletiva. Tinha gente algemada do lado dele e todo tipo de acidentado. Aí vai ver a fila para o atendimento. Uma fila de 100 pessoas esperando atendimento. Obviamente, se ele esperasse para a cirurgia esse tempo todo, ele estaria definitivamente comprometido e jogado numa cadeira de rodas para sempre, né? Então ele teve que ser transferido para um outro hospital, caro, com naturais consequências financeiras. Mas se ele não pudesse ser transferido, o que ocorreria com ele? Então eu citei um hospital de Brasília, nas barbas do presidente da República. E se nós formos para o interior do país, nós vamos verificar que há brasileiros amontoados em corredores de hospitais, doentes abandonados, esperando por um atendimento que não chega, porque muitas vezes chega a morte. Aí qual é a causa disso? A causa é a falta de dinheiro, né? Dizem. O governo diz: não tem dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro foi roubado. Então esses que roubaram são ladrões, sim, mas são assassinos. Tem gente morrendo por consequência do roubo que eles praticaram. Então o lugar deles é na cadeia. Então o que fazer com a saúde? O Banco Mundial fez um estudo, uma investigação e concluiu que o problema não é só dinheiro aqui no Brasil, é falta de gestão, é incompetência de gestão, né? É falta de planejamento e é muita corrupção, desvios. Há cirurgias que são pagas e não são realizadas. Há cirurgias que são feitas e não são necessárias. Há internamentos desnecessários e há falta de leitos em hospitais. Há falta de UTI, mas há internamento desnecessário. Gente ocupando leitos hospitalares sem necessidade. Então, a aplicação do dinheiro incorreta. O sistema que temos é bom, o SUS, Sistema Único de Saúde. Ocorre que ele está sendo mal implementado, né? Não há execução correta. Por isso, é preciso mudar gestão, planejamento, enfim, impor austeridade, honestidade na aplicação dos recursos públicos na área da saúde. Uma outra questão é a questão da segurança pública, que é um problema nacional. A gente teve recentemente essa intervenção federal que continua lá no estado do Rio de Janeiro. Primeiro, eu gostaria que você falasse sobre a segurança pública em geral, questão do estado dos presídios, a estrutura precária que a Polícia Civil, a Polícia Militar trabalham. O que você pretende fazer em relação a isso e a sua opinião sobre essa intervenção federal no Rio de Janeiro?
essa intervenção foi uma malandragem, né? Foi uma encenação, né, do presidente da República e uma forma que encontrou também para evitar que se votasse não só a reforma da Previdência, que ele imaginava a derrota e tentou evitar a derrota, mas o foro privilegiado, o fim do foro, porque aí ministros ao seu redor teriam que responder aqui na primeira instância com o juiz Sérgio Moro e parlamentares da mesma forma. Então, uma maneira de evitar a votação do fim do foro privilegiado foi esse decreto que impossibilita essa deliberação. O que é a intervenção no Rio? Aliás, é uma grande injustiça com o Exército, né? Porque joga o Exército nas ruas para combater o crime e os militares não possuem o poder de polícia, né? Não tem poder de polícia. Então, é um confronto desigual. Bem, agora isso revela o quê? Revela impotência, revela incompetência, revela que a corrupção fez muito mal ao Brasil, não é? Porque é um governo que se sente impotente de combater a violência, alegando não ter os instrumentos necessários para esse combate. Agora, eu reputo como essencial o restabelecimento da autoridade. De nada adianta você equipar bem a polícia, buscar a instrumentalização das instituições policiais. Nós temos que valorizar o policial com salários condignos, compatíveis com a profissão de risco que exercem. Nós temos que fazer a interação entre as várias polícias, né? Nós temos que combater o crime na faixa de fronteira, com monitoramento, com um sistema de inteligência capaz de prevenir o tráfico de drogas, o contrabando de armas. Tem lá o CISFRON há anos anunciado e que não se concretiza porque diz que falta dinheiro. Seriam necessários 12 bilhões. Agora já estão adiando o cronograma, diz que vai concluir só em 2035. Até lá nós ficamos sujeitos a toda sorte de crime a partir da fronteira, alimentando a violência em todo o país, né, com o contrabando de armas e o tráfico de drogas. Então tudo isso é fundamental e precisa de dinheiro. Eu falo na refundação da República, na substituição do sistema, nas reformas essenciais, para recolocar dinheiro no caixa do governo e atender essas necessidades. Mas sem autoridade também não se combate violência. Então, tolerância zero contra o crime, contra a corrupção. A autoridade que comanda em qualquer instituição policial tem que ter a autoridade de adotar as medidas mais rigorosas de conformidade com as circunstâncias. E tem que ter a proteção da lei e da autoridade superior. Não pode se sentir refém das circunstâncias, né? Porque essa frouxidão na autoridade no país é que fez com que os marginais se sentissem mais poderosos que a autoridade constituída. Então, o restabelecimento da autoridade, a meu ver, é fundamental para reduzir os índices de violência no Brasil. Desarmamento, você deu uma entrevista recentemente que você falou que deixou entender que não era contra, né, o desarmamento. E daí gerou uma polêmica, porque você foi comparado em relação a um outro candidato que é bem firme nessa posição aí, que se fosse ele... matava todo mundo. Acabava violento matando. Então, qual que é... Matando os brasileiros. Sobre o desarmamento, o que você pensa? Não, a minha posição é muito clara, né? Respeito ao plebiscito. Uhum. O que disse o plebiscito? Que o cidadão tem o direito ao porte de arma. Então, essa é a minha posição. Se o cidadão quer ter o porte de arma, terá. Depende dele. Livre-arbítrio, liberdade de escolha. Evidentemente, com responsabilidade. Mas o papel de defender a sociedade não é do cidadão que trabalha e paga impostos para isso. É do Estado. Então, eu sou favorável ao porte de arma
Não porque eu estou excluindo a responsabilidade do Estado, do governo. A responsabilidade é do Estado, é do governo e não do cidadão. Mas o cidadão pode sim usar a arma se desejar. É isto que nós pretendemos, flexibilizar essa legislação para possibilitar o porte de arma, mas adotando políticas de segurança pública competentes. A política de segurança pública tem que ser política de Estado, não é política de governo. É política para ter continuidade. Então fica muito claro, não confundam as minhas opiniões. Quando eu digo quem tem que se armar é o Estado, é porque é ele mesmo que tem que se armar. Mas eu dou a liberdade ao cidadão também de se armar se ele desejar. Aí é uma questão de opção pessoal. Operação Lava Jato. Você, em 2002, assinou pela abertura da CPI da corrupção durante o governo FHC. E depois você saiu do PSDB. A combate à corrupção sempre esteve presente aí na sua trajetória. Qual a sua visão da Operação Lava Jato e também a sua visão em relação a muitos alegam que a Operação Lava Jato é direcionada, tem juízes parciais. Qual que é a sua visão em relação a isso? É essencial a Operação Lava Jato, acho que cumpre um papel fundamental, por isso é prioridade nacional. Essa questão de que a Operação Lava Jato é seletiva é uma falsidade, é uma farsa, porque seletiva é a legislação. Se alguns não foram julgados, condenados e presos, é porque estão protegidos pelo foro privilegiado. Isso não é a Operação Lava Jato. Não é a Polícia Federal, não é o Ministério Público, não é a Justiça, isso é a lei. Nós somos responsáveis pela legislação. E nós já poderíamos ter acabado com o foro privilegiado. Está lá o meu projeto, eu repito, desde 2013, antes da Operação Lava Jato, portanto, foi aprovado no Senado em maio do ano passado, está na Câmara desde junho. Então, se nós acabarmos com o foro privilegiado, vamos acabar com a seletividade. Todos serão iguais perante a lei. O nosso cientista político da Universidade Federal do Paraná tem mais uma pergunta, Leonardo Rocha. Senador, se no caso da eleição nacional nós temos um cenário incerto, bastante polarizado, como o senhor colocou, aqui no estado do Paraná nós temos um cenário também bastante equalizado do ponto de vista dos índices de votos. Por outro lado, nós temos um número bastante inferior de candidatos postulantes que parecem ter possibilidade de ter uma efetividade eleitoral. Entre eles estão o seu irmão, o Osmar Dias, a atual governadora Cida Borghetti e o deputado estadual Ratinho Júnior. Eu gostaria que o senhor comentasse como observa esse cenário estadual, dessa disputa bastante acirrada, e como será o seu posicionamento, eventual, como está o seu posicionamento no momento, e o do seu partido Podemos nesse cenário que se apresenta. Olha, o Podemos tem apenas um candidato majoritário, que é o candidato ao Senado Oriovisto, e que é um grande candidato, inclusive, preparadíssimo, que vem desse mundo da educação, né, com o positivo, um grande empresário, mas, sobretudo, politizado e competente, que certamente engrandece a política com a sua participação. Ele é o candidato ao Senado do Podemos. E, nesse momento, nós temos que aguardar a conclusão dos entendimentos que ocorrem entre partidos políticos nessa fase preliminar do processo eleitoral. Então, quando o quadro estiver posto, nós devemos nos posicionar. Enquanto isso, com muita prudência, vamos ficar aguardando, até porque não vamos atrapalhar ninguém, já que não temos candidato ao governo, não vamos atrapalhar ninguém. E podemos esperar um momento mais adequado para um posicionamento oficial. Por ora, o partido é democrático, está aberto, está livre para o posicionamento de cada um dos seus integrantes. Você, como senador do estado do Paraná, não pode deixar de fazer essa pergunta. Em relação à sua avaliação quanto ao governo Beto Richa e agora a Cida Borghetti. Olha, eu acho que cabe a vocês fazer análise política e análise da administração, vocês que são da imprensa,
creio que são mais imparciais, insuspeitos, né? Qualquer avaliação que eu possa fazer vai cair no terreno da suspeição, interesse eleitoral. Então eu prefiro me omitir em relação a isso. Eu tenho um projeto nacional importante, eu gostaria de ver o Paraná unido em torno dele. Olha, os paranaenses sempre reclamaram com razão de que o nosso estado é preterido, é colocado em plano secundário, manda muito mais do que traz, né? Manda para lá muito mais do que traz para cá, ou seja, produz muito mais do que recebe, né? Contribui mais com o desenvolvimento do país do que tem recebido do governo federal. Então tem agora uma grande oportunidade, é uma oportunidade preciosa de ter o Estado à frente da nação e, obviamente, as consequências seriam extremamente positivas e favoráveis ao Estado. Eu tenho tido cuidado de não avançar projeções eleitorais aqui no Estado, apoiamentos, exatamente para não impedir que o Estado venha se unir em torno desse projeto nacional. Eu, como advogado, não posso deixar de perguntar para você em relação à implantação de um Tribunal Regional Federal aqui no Paraná. Inclusive o presidente da OAB já esteve aqui no programa, ele é uma das bandeiras da OAB do Paraná. Qual a sua posição? Eu já fui até autor de projeto, né, criando o Tribunal Regional Eleitoral no Paraná. Buscamos até pareceres, né, jurídicos para facilitar a defesa. No entanto, talvez as dificuldades financeiras do Estado brasileiro, a ausência de recursos, né, venha a dificultar. Seria, obviamente, uma conquista do Estado e um benefício, porque a justiça ficaria mais próxima do cidadão. Esse é um dos objetivos em qualquer reforma da justiça, é facilitar o acesso do cidadão à justiça. E nós estaríamos encurtando distância, né? Facilitando, portanto, o acesso. E, obviamente, dando maior celeridade, porque nós temos excesso de ações tramitando nos tribunais e se nós tivéssemos uma descentralização maior, também reduziríamos, né, esse fluxo. Em relação à sua opinião quanto à indicação de ministros para o Supremo, Superior Tribunal de Justiça também, você acha que isso é uma forma correta, o presidente indicar para ser levado à sabatina, ou você tem uma outra proposta em relação a isso? A experiência demonstra que não é a melhor forma. Porque os ministros indicados politicamente, mesmo quando adotam medidas corretas em respeito à Constituição, no estrito cumprimento do dever, são colocados sob suspeição. Porque sempre há discordância, né? A interpretação da legislação também fica muitas vezes a sabor dos interesses e das paixões políticas, não é? Então, se nós pudermos retirar o peso da indicação política e acrescentar e valorizar o peso da meritocracia, nós vamos ter certamente tribunais mais respeitados, tribunais superiores. Eu advogo, sim, que a própria magistratura selecione, escolha entre os magistrados aqueles que a própria magistratura democraticamente considerar os mais preparados naquele momento. E uma lista vai ao presidente, o presidente faz a escolha e encaminha ao Senado Federal para a sabatina. Imagino que aí nós estaríamos premiando a qualidade técnica, estaríamos premiando a isenção, né? Estaríamos aí sim respeitando os pressupostos básicos constitucionais para a indicação de ministros do Supremo, que é notório saber jurídico, é probidade, e nós nem sempre estamos observando esses pressupostos. Obviamente, a paixão política sempre desperta interesses, né, neste momento da indicação. Nós vimos, por exemplo, na indicação do Edson Fachin, que é um grande magistrado, que tem tido um comportamento exemplar, uma atuação irretocável, né? Mas ele foi combatido duramente. E eu apanhei muito por ter sido o relator da sua indicação e ter sido defensor da sua nomeação, da aprovação do seu nome. E hoje nós estamos verificando que ele tem uma ação exemplar, um comportamento exemplar no Supremo Tribunal Federal. Caso eleito,
quais as primeiras medidas que você vai tomar e como que você pretende montar a sua equipe de governo? A substituição desse sistema passa pela montagem de uma equipe técnica qualificada, com aptidão para o cargo executivo, né? Eliminando essa prática atual de partidos indicam, e não indicam os melhores, indicam aqueles que estão dispostos a buscar recursos para eventuais projetos de poder e, obviamente, aproveitam essa prerrogativa para buscar o enriquecimento ilícito, como a Operação Lava Jato vem demonstrando. Então, escolher os melhores para cada situação. Ninguém vai indicar, quem escolhe é o presidente. Ele vai, obviamente, ouvir, consultar e vai tentar selecionar o melhor para cada área. Quem é o melhor ministro para a economia do país? É ele que nós vamos buscar. Não importa saber se tem partido, se não tem partido, se votou, em quem votou, isso não importa. Importa que seja o melhor, desde que aceite o convite, será ministro. Será desta forma a composição. Um ministério já reduzido aí para uns 15 ministros apenas, e nós teremos então como principais mudanças iniciais a reforma do Estado. Então a redução do tamanho do Poder Executivo, do Poder Legislativo também, como já disse, né? Com a redução do número de parlamentares. A eliminação dos privilégios das autoridades nos 3 poderes, para que o presidente da República tenha aí condições políticas e morais de efetuar as demais reformas, tendo o apoio da população, que é um apoio imprescindível para o sucesso dessas mudanças. Senador, foi uma honra recebê-lo aqui na Rede Transamérica. O espaço está aberto e eu desejo sucesso para você nas eleições desse ano. Muito obrigado, Rafael. Olha, é uma alegria falar com o Paraná aqui na Transamérica, né, e dizer que esse é um momento histórico para o Brasil e para o Paraná também. Eu tenho que reconhecer que o Estado está pleiteando. Coincidentemente ou circunstancialmente, eu sou o intérprete desse pleito paranaense. Então nós queremos que o Estado esteja forte e unido para dar sustentação a esse projeto nacional. Eu fico muito grato e tenho certeza que Deus vai nos iluminar para que nós possamos ser dignos dessa missão. Muito obrigado a todos. Legal, a você que nos acompanhou, muito obrigado e uma grande semana. Que o imposto de renda tire a tranquilidade dos seus dias. Deixar para a última hora pode ser perigoso. Venha conhecer a Inovação Contábil. inovaçãocontábil.com.br. Tudo feito através de plataforma segura e confiável. Tecnologia, inovação e dedicação. Acesse www.inovaçãocontábil.com.br ou ligue agora 3092 5566. Fala aí, galera, um grande abraço, muito boa tarde. A partir de agora estamos chegando com o placar Transamérica, sempre com a permissão e a proteção de Deus, de Nossa Senhora Aparecida e de Santa Saracali. Placar Transamérica nesta sexta-feira, trazendo tudo sobre as nossas equipes, o que vem acontecendo na Copa Sul-Americana. O Atlético ontem, fora de casa, na Argentina, em Rosário, na Argentina, perdeu para a equipe do News Old Boys, mas levou a melhor e passou à próxima fase da Copa Sul-Americana. Destaque para o mesmo Atlético, que volta a campo no domingo, enfrentando o Atlético
Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar também do Paraná Clube, que após empatar fora de casa, conseguir o seu ponto importante, o primeiro ponto na competição, vai jogar na Vila Belmiro diante da equipe do Santos. Curitiba já jogou, já venceu, espera na próxima semana. Tudo isso e muito mais sempre com a sua participação. TV Transamérica, canal 59 digital, pela nossa fanpage transamerica.tv.br/placar Transamérica, pela live do Facebook ou pelo nosso WhatsApp 99792-2214. Anotou? 99792-2214. Hoje o programa está bonito, a presença das mulheres, né? Simpáticas, bonitas, enfim, mas que ao mesmo